Olá para você que está ligado aqui na TV A Sua Voz, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira e nós estamos de volta aqui com mais uma edição do Giro de Notícias. O Giro de Notícias sempre no oferecimento especial da HS Consórcios aqui de Pinhalzinho. Planeje a sua vida financeira com os amigos da HS Consórcio. O assunto deste Giro de Notícia é segurança pública e é por isso que nós estamos recebendo aqui o delegado da comarca de Pinhalzinho, Jerônimo Marçal Ferreira, que conversa com a gente agora. Delegado Jerônimo, seja bem-vindo aqui à TV A Sua Voz. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde, Giba. Boa tarde a todos que nos assistem. E eu que agradeço o convite. Eu sempre gosto de, quando tenho a oportunidade de conversar com a população para esclarecer algumas coisas e tal, e dentro do que é possível a gente passar de informação, prestar contas também, né, do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Tá certo. Delegado, nos últimos dias nós tivemos um caso, naquele caso do ciclista, né, que acabou perdendo a vida ali no centro, próximo a uma rótula. Como é que está a investigação desse caso especialmente? Então, a gente foi no final de semana, né, então ele foi atendido pelos plantonistas, né, a gente sempre tem um policial civil que está de plantão, ele deslocou até o local para coletar as primeiras informações ali. O IGP da mesma forma, o IML também foi ao local. E o que se sabia num primeiro momento é que provavelmente havia sido um acidente. Isso já no início ali o pessoal já chegou a essa conclusão pelas lesões, pela forma como ele estava caído, que a bicicleta estava caída e pela lesão em si que havia provocado a morte dele. O que não se sabia é se de repente algum outro veículo tivesse ou colidido contra ele, contra a bicicleta, ou de alguma forma feito com que ele caísse e se acidentasse. E aí já na segunda-feira, aí os nossos policiais da delegacia já começaram a correr atrás, né, para conversar com testemunhas ali nas proximidades, com familiares, para verificar as câmeras das redondezas ali, para tentar entender o que tinha de fato acontecido. E aí já no final da segunda-feira, se eu não me engano, no máximo, acho que foi no final da segunda-feira a gente já tinha chegado à conclusão, não uma conclusão definitiva ainda, mas já estava tranquilo no sentido de que ele tinha se acidentado sozinho. Porque analisando as imagens ali das proximidades, não foi visualizado nenhum veículo, nada, ninguém que pudesse ter algum envolvimento. Tem uma das imagens, inclusive, que a gente conseguiu que passa... Dá para ver ele passando em alta velocidade, descendo a São Paulo ali, né? E aí o que a gente tinha concluído, em princípio, seria que ele teria se perdido ou na lombada ou no meio-fio, perdido o controle da bicicleta, caído e bateu a cabeça e faleceu. E aí, na terça-feira, eu ouvi duas testemunhas na delegacia. É uma menina, uma adolescente e a mãe dela. Elas moram ali nas proximidades, moram em frente ao local onde aconteceu. E elas me relataram o seguinte, que as duas estavam acordadas em casa, as duas, e ouviram um estouro forte. E aí, na hora, assim, no que elas ouviram um estouro vindo da rua, a menina foi até a janela, então foi uma reação imediata da menina, né? Ouviu, pá, levantou, foi na janela. E no que ela olhou para fora, ela viu ele lá caído, a bicicleta caída, ele respirando assim com bastante dificuldade, segundo ela, mas ainda vivo. E não viu mais nada, não viu ninguém na rua, não viu carro nenhum, nada que pudesse ter contribuído para a morte dele. E o depoimento da mãe dela foi mais ou menos no mesmo sentido. E, segundo elas, o barulho indica que foi no bueiro porque era um barulho de metal muito forte, assim, como um barulho de tampa de bueiro mesmo batendo. Foi esse o barulho que elas ouviram e que elas me relataram. Então, testemunha, o que os peritos no local disseram para nós. As imagens, tudo indica que de fato foi um acidente e que de fato ele caiu sozinho. E assim ele morreu. Aí é claro, agora até concluir o inquérito eu tenho que primeiro receber os laudos do IGP e ouvir todo mundo, né? Tem várias pessoas que eu quero ouvir ainda, mas provavelmente a conclusão vai ser nesse sentido. A menos que surja algo muito diferente, mas provavelmente vai ser essa a conclusão.
Tá certo. Delegado, nesse período de pandemia, como é que está a atuação da Polícia Civil, especialmente com relação a essa fiscalização também? A gente sabe que teve, inclusive, alguns fechamentos de estabelecimentos. Como é que está esse trabalho de vocês? Então, num primeiro momento, logo que começou a quarentena, em março ainda aqui no nosso estado, e só abrindo um parênteses, né? Eu entendo que lá no início, porque muita gente ficou criticando o governo, que achou que as medidas eram muito exageradas, né? Mas eu acho, e aí é opinião minha, né, que o governador acertou. Eu acho que se ele não tivesse sido rígido, adotado medidas duras lá no início, a nossa situação no estado ia estar bem pior hoje. A gente não tem como adivinhar quantos casos nós teríamos. Seria 3, 4, 5, 6 vezes mais do que a gente tem hoje, não dá para saber. E o número de mortes, da mesma forma, multiplicado também no mesmo sentido. E aí, no início, a Polícia Civil e a Polícia Militar estavam realizando fiscalizações dos estabelecimentos em via pública. Foram vários estabelecimentos que a gente fiscalizou, que a gente orientou, porque a maioria acatou de uma forma mais tranquila, né, o que o governador determinou lá no início. Mas muitos ainda ficavam hesitando e tal, querendo dar um jeitinho, porque a minha atividade não é bem essa, não sei o quê, E a gente tentando pegar firme ali para fazer a coisa funcionar. Então essa era a nossa atuação principal no início. Depois, a Polícia Civil saiu um pouco de cena, até porque a gente estava muito dedicado a isso, só que a gente tem muito serviço interno, ou investigações nossas para a gente dar conta, e a gente não podia deixar isso de lado para focar nesse controle da quarentena. Então veio uma determinação da Delegacia Geral para que a gente focasse nas nossas investigações, e aí esse papel ficou mais com a Polícia Militar, né? Depois, ali, a partir de abril. E aí o papel da Polícia Civil agora é o papel de apuração de crime e fiscalização de estabelecimentos que porventura estejam cometendo crime ou que estejam neles sendo cometidos crimes, né? Que é o caso, por exemplo, do bar que foi interditado esses dias. Então a gente tem, quando a pessoa descumpre o decreto do governador ou do prefeito que seja. Então vamos supor, tem um decreto municipal e o prefeito diz assim, agora não, as rádios não vão mais funcionar. O que seria um absurdo, né? Mas para o pessoal entender. Por que não vão mais funcionar? Por causa da disseminação do coronavírus. Em tese, seria uma medida para conter o avanço do coronavírus. Qualquer infração a essa medida, qualquer descumprimento nesse sentido, tem um crime específico do Código Penal contra a saúde pública. Então vamos pensar, o poder público ele estabelece uma série de restrições com o objetivo de conter o avanço, a propagação de qualquer doença que seja contagiosa. No nosso caso específico, o Covid-19. É uma medida sanitária. O descumprimento dessas medidas, determinadas pelo Estado, acarretam no cometimento de um crime previsto no Código Penal contra a saúde pública. E além desse crime contra a saúde pública, o crime de desobediência. Então tem uma ordem do servidor público que, se for descumprida, crime é de desobediência. Então a Polícia Civil está atuando assim. Quando a gente toma conhecimento de um crime, seja qual for, a gente tem que trabalhar, tem que atuar para apurar o que de fato aconteceu. Foi o caso, né? Então, em tese, a gente tem naquele bar da festa junina um crime, tanto desse de infração a essa medida imposta pelo governo do Estado, quanto o crime de desobediência. Nesse sentido. E a outra atuação da Polícia Civil, então, além da esfera criminal, na parte administrativa de fiscalização de estabelecimentos. Então, as pessoas podem perceber. Agora, a tendência é que mude um pouco por causa da Lei de Liberdade Econômica que veio no ano passado, mas as pessoas podem observar, quando elas forem em restaurantes, bares e tal, que elas vai ter um alvará da Polícia Civil lá. Que a Polícia Civil é responsável por fazer a fiscalização desses estabelecimentos. E a gente segue fazendo a fiscalização desses estabelecimentos, com foco no que, principalmente? Se não estão sendo cometidos crimes. Então, se a gente... o bar pode trabalhar? Bar pode trabalhar. Mas e um bar que, eventualmente, está explorando sexualmente uma menina? É aí que entra a Polícia Civil. Então, aquele estabelecimento ele vai ser investigado, aquele estabelecimento vai ser interditado se for o caso. Da mesma forma, se estiver sendo comercializado droga naquele estabelecimento, da mesma forma.
se tivesse sendo cometido crime, esses crimes que eu citei contra a saúde pública, da mesma forma. Então, a Polícia Civil atua nesses dois campos, a apuração dos crimes e na fiscalização desses estabelecimentos. Tá certo. Sobre ainda outras investigações, a gente sabe que nos últimos anos, delegado, foram várias prisões aqui, especialmente por tráfico de drogas, né? Como é que está também esta área de investigação de vocês? O que as pessoas, elas não... O pessoal que está de fora, eles não têm muita noção do que acontece, da nossa demanda. Então, por exemplo, são alguns exemplos. Nesse ano, a gente já teve registrados na Delegacia de Pinhalzinho mais de 1000 boletins de ocorrência. Só na Delegacia de Pinhalzinho, né? Eu não estou falando nem de Saudades de Nova Erechim, pelas quais eu também respondo, mas falando só da Delegacia de Pinhalzinho. Todos esses boletins de ocorrência eu tenho que analisar e tenho que dar algum encaminhamento. Nem que seja para dizer assim, ó, isso aqui é uma perda de documento, não é crime, vai para o arquivo. Ah, não, isso aqui pode ser um crime, eu quero ouvir fulano, beltrano e eu preciso buscar uma imagem, pedir um laudo e coisa arada. Todos esses boletins de ocorrência, alguma providência é dada. Alguns viram inquérito depois, ou viram um termo circunstanciado, viram algum procedimento, né? Muitos acabam não virando. E inquéritos a gente já está chegando a 150 no ano também, inquéritos. A maioria de violência doméstica, ou 50% de violência doméstica mais ou menos, mas de vários outros crimes também. Então a gente tem muitos inquéritos de furtos ocorridos desde o ano passado, que o pessoal está trabalhando e que aí consegue indicar um suspeito para nós e a gente instaura inquérito e tal. E isso acaba não tendo uma divulgação muito grande, porque dificilmente alguém vai preso por furto no nosso país, é difícil. O cara tem que se esforçar muito para ser preso por furto. Só que é um crime, incomoda muito a sociedade e a gente tem que trabalhar para tentar responsabilizar essas pessoas, né? E, se possível, recuperar os objetos. A gente já teve, por exemplo, nesse ano, 14 celulares que a gente recuperou. Isso falando só de celulares, que nós recuperamos em Pinhalzinho só nesse ano, 14. Então, a gente tem uma demanda grande para um número reduzido de policiais. E delegado também, né? Então, eu sou sozinho para a nossa comarca, que é do mesmo tamanho, mais ou menos, que Maravilha, que tem 2 delegados e bem mais policiais do que nós. Sim. Então, Maravilha tem uma estrutura de segurança pública muito melhor do que a nossa. A nossa estrutura física aqui é boa, né? O prédio da delegacia é bom, o pessoal é uma coisa que eu prezo também desde o início. A gente fez várias reformas ali para tentar atender da melhor maneira possível o público externo e os policiais para que eles se sintam bem ali exercendo o trabalho deles. Agora a gente recebeu uma viatura nova, então de estrutura física nós estamos bem, mas estrutura de pessoal muito mal, comparado à Maravilha, por exemplo. Tá. Aí o que a gente faz? E eu vou dar o exemplo dos 2 últimos delegados que passaram por aqui, o Dr. Fernando e o Dr. Arthur. O Dr. Fernando fez um trabalho que ele não dá muita mídia. Ele fez um trabalho interno, porque ele chegou à delegacia, segundo me informaram, a delegacia estava meio bagunçada, muito tempo rodando o delegado e vinha o delegado, ficava um tempinho e ia embora e tal, a coisa acaba ficando meio assim. O delegado Fernando organizou a casa. Quando o Dr. Arthur chegou, a casa estava organizada. Mas havia esse problema do tráfico forte em Pinhalzinho de anos, né? Que não se tinha um trabalho bem feito aqui. Talvez nunca se tivesse feito um trabalho bom, como foi feito com o Dr. Arthur, especificamente falando do tráfico de drogas, né? E foi o Dr. Arthur, mais os policiais que um ainda trabalha comigo ali, que trabalhavam com ele na época, pegaram muito forte no ano de 2018 no tráfico de drogas e fizeram uma limpa. E era importante que fosse feito. Só que você não consegue pegar pesado no tráfico de drogas e ao mesmo tempo dar conta do resto. Com o efetivo que a gente tem, não tem como. Eu tenho 3 investigadores em Pinhalzinho. Os caras têm que... Até agora, até bar, os caras têm que ir lá fechar bar, né? Por causa da irresponsabilidade das pessoas. Eles têm que fazer intimação, porque nesses 150 inquéritos que eu tenho que ouvir as pessoas. Eles vão ter que intimar essas pessoas. Eles vão ter que ir atrás do celular furtado, eles vão ter que ir atrás de arma, eles têm que cumprir busca, eles têm que conversar com as pessoas, têm que ir atrás de câmera, analisar a imagem, fazer interceptação telefônica. Então é um baita de um trabalho para 3 policiais. Então o que eu quero dizer assim,
a gente não... Qual que era o meu objetivo? Tentar achar um meio termo. Trabalhar, não deixar o tráfico descambar, mas pegar esses outros crimes que acabaram ficando um pouco de lado. Porque, não, como eu disse, o Dr. Arthur fez uma escolha, e eu acho que até foi uma escolha correta naquele momento, e só que isso acaba gerando um passivo, um trabalho que a gente precisa pegar. Então a gente teve muito furto que a gente teve que trabalhar nos últimos tempos, e foi bem feito pelos nossos policiais ano passado, que a gente chegou a um ponto aqui em Pinhalzinho no início do ano que a gente quase não tinha mais furto em Pinhalzinho, porque a gente conseguia trabalhar em cima do furto, identificar quem eram os caras que estavam furtando, tirar eles de circulação. Estava dando certo, estava funcionando bem. Eu estava contente no início do ano, ali em março, porque estava funcionando e quase não tinha mais furto em Pinhalzinho, estava tranquilo. Crime violento a gente geralmente já não tem em Pinhalzinho. Mas duas coisas que incomodam muito, ou três eu diria. A violência doméstica, o tráfico de drogas e os furtos. Sim. A violência doméstica a gente tem conseguido trabalhar bem assim, bem, em parceria principalmente com o CREAS, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. O furto a gente conseguiu praticamente extirpar, assim, não tinha mais, até vir a pandemia, daí a coisa piorou um pouquinho. E aí era o momento nosso de pensar, pô, agora nós vamos pegar e nós vamos arrochar o tráfico, né? Vamos voltar, porque agora a coisa tá tranquila de novo. Aí veio a pandemia e a coisa deu uma descambada. A gente tá, por exemplo, tem uma investigação de um assalto que teve em Nova Erechim no início de abril, que entraram numa residência armados e tal e renderam a família inteira. A gente está desde então trabalhando naquilo lá, uma investigação dificílima. A gente espera que agora entre o mês de julho e agosto a gente consiga finalizar. A gente já conseguiu identificar vários suspeitos, né? A gente começou do zero praticamente, porque os caras estavam tudo de luva, encapuzado, né? A gente não tinha nenhum suspeito no início, hoje a gente já tem vários. E eu acho que até agosto ali a gente consegue finalizar, é uma coisa que demanda muito serviço. Então a gente tá indo, tentando assim, não fechar o olho para o tráfico, né? De vez em quando cai um ou outro, mas a gente precisa dar atenção para essas outras coisas. Não dá para os caras entrar armado em 8 na casa de uma família e a gente, é difícil e tal, a gente vai ter que ficar 3 meses investigando, pô, não, é muito grave para a gente, né? Dar uma resposta, né? Então, assim, a gente espera que a gente consiga voltar com força a investigar o tráfico. A gente nunca parou. Esse ano foram, assim, 6, se eu não me engano, 6 traficantes presos só pela Polícia Civil, né, em Pinhalzinho. Ano passado eu não lembro quantos foram, uns 10, 15. Mas a gente quer intensificar, a gente quer mais, porque a gente sabe que tem mais. Só que agora, nesse momento, está um pouco difícil. Mas a gente pretende ali para frente voltar a pegar firme. Tá certo. Delegado Jerônimo, obrigado pela tua participação aqui. São vários os assuntos que a gente podia abordar aqui, mas desde já fica o convite para você retornar numa outra hora para a gente abordar outros assuntos também, viu? Certo, eu que agradeço mais uma vez, Giba. Tá certo. Tá aí então o delegado Jerônimo Ferreira, aqui de Pinhalzinho, falando conosco sobre alguns importantes casos relacionados à segurança pública. Esse foi mais um Giro de Notícias aqui pela TV A Sua Voz, sempre com oferecimento da HS Consórcios. Nós voltamos a qualquer momento.